Bom dia, gente. Então, agora nós daremos início, né, à nossa roda de conversa da sala 9. Vou passar para vocês alguns combinados, né, que são importantes para que a nossa mesa, nossa roda, né, funcione bem. Eu sou a professora Fernanda Costa, atuo na Universidade do Estado e estou aqui hoje para mediar essa roda de conversa. Então, alguns comentários, alguns combinados eu já coloquei aqui no chat, mas é importante lembrar. Cada trabalho, né, ele terá 10 minutos de apresentação e quando já tiver 8 minutos, eu vou informar para o apresentador que já deu 8 minutos para que ele consiga se organizar e concluir a sua apresentação. Após todas as apresentações, nós teremos aproximadamente uns 30 minutos de debate e discussão dos trabalhos. Então, durante as apresentações, se tiverem algumas questões, vocês já podem ir colocando aqui no chat. Algumas o próprio autor pode ir respondendo e as outras a gente deixa para o final, tá? Em relação à apresentação, quando eu chamar os trabalhos para eles serem apresentados, o participante vai clicar aqui em compartilhar a tela, né? E aí ele consegue compartilhar. Eu solicito, né, que as outras pessoas fiquem com câmera e microfone desligado para evitar interferência, né, para não ter nenhum problema em relação à apresentação dos colegas. E aí, o nosso último informe é em relação à solicitação de autorização para gravar essa roda de conversa, tá? Tá aqui esse link no chat e foi encaminhado também por e-mail. No mais, eu desejo uma manhã produtiva de debates, de discussões e enriquecimentos, né, na área do ensino de ciências por investigação. O primeiro trabalho dessa manhã é o trabalho Quem Contaminou a Minha Sopa? Uma abordagem investigativa para a compreensão dos surgimentos dos micro-organismos. Dos autores Tamires Dornelas de Araújo, Márcia Fernandes Pinheiro Ara e Fernanda Bassoli Rosa. Os autores estão presentes? Podemos iniciar? Oi, Fernanda, eu sou Tamires, estou aqui. Eu vou fechar o meu áudio e minha tela e você pode começar, tá? Você vai compartilhar? Certo. Aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Se tiver ok para você, pode começar. Certo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Olá, eu sou Tamires, sou professora de Ciências do CAP João 23, né, que pertence à Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais especificamente, atuo há um tempo como professora do 7º ano do ensino fundamental. É um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pequeno recorte da minha experiência com a prática de ensino de ciências nesse trabalho com os 7º anos, numa abordagem investigativa envolvendo as concepções históricas, científicas, sobre a percepção que nós temos sobre o mundo, sobre o universo dos micro-organismos. Então, nós intitulamos esse trabalho como Quem Contaminou Minha Sopa? Uma abordagem investigativa para a compreensão do surgimento dos micro-organismos. Os nossos alunos chegam até nós no 7º ano cheio de ideias, de concepções sobre o tema microbiologia, que nos abrem um leque de possibilidades de trabalho, possibilidades positivas. Nós temos a nosso favor a curiosidade típica dessa idade, além de muitas relações com o mundo, aprendidas no próprio mundo, muitas relações de senso comum, que para mim podem ser grandes aliadas para tornar mais significativos os processos de aprendizagem, mas a gente também observa alguns desafios, identifica uma série de desafios, como uma maior necessidade de abstração típica dessa fase escolar, dificuldades com noções de escala, que são importantes para a compreensão de diversos temas, uma grande dificuldade com relação à compreensão do conceito de célula e, principalmente, o medo
adiar o sentimento da obrigatoriedade de se fazer sempre certo na escola. E posto isso, a gente recebe uma missão de ensinar microbiologia para esses meninos, para esses alunos, não de forma mecânica, mas possibilitando o estabelecimento de relações que permitam que esse aluno, essa aluna possam compreender e agir nesse mundo. Nessa perspectiva, eu trago hoje um pequeno recorte de um trabalho realizado no ano de 2019, junto a 3 turminhas de 7º ano, que buscava, a partir de uma abordagem investigativa, permitir que nós juntos construíssemos ideias sobre o seguinte problema: como nós podemos descobrir de onde vêm os seres vivos? A ideia aqui era permitir uma imersão desse aluno na história da construção do pensamento científico sobre as teorias da abiogênese e da biogênese, embora não restritas exclusivamente a essas ideias, que permitisse que eles próprios compreendessem os elementos necessários para se chegar a essa resposta. Tentando ser o mais sucinta possível, o nosso recorte da sequência didática que hoje está sendo apresentado aqui foi estruturado em 5 passos principais, no qual o primeiro buscava compreender o que os nossos alunos já traziam de informações, de conhecimento sobre esse universo, principalmente no que se refere às noções de contaminação e deterioração de alimentos, com perguntas simples, por exemplo, por que o leite estraga fora da geladeira? Por que o feijão que é fervido todos os dias dura mais? Por que uma sopa azeda se ela fica fora da geladeira, sem refrigeração, mesmo que ela esteja num pote fechado? Essas informações dos alunos foram cruciais para o planejamento dos passos seguintes. Num segundo momento, nós procuramos, através de um texto, colocar esse aluno a par de que a noção de que a pergunta de onde os seres vivos que contaminam a sopa vêm pode parecer fácil, mas, pelo contrário, ela foi construída na ciência ao longo de muitos anos e de forma, inclusive, bastante conflituosa em muitos deles. Num terceiro momento, que para mim é o momento mais rico de todos, nós apresentamos aos alunos 4 simplificações de experiências clássicas que buscavam entender de onde vinham esses micro-organismos que estragavam o caldo nutritivo, que aqui nós estamos chamando de sopa, e eles deviam criar as suas hipóteses para os resultados ainda não conhecidos por eles. Num quarto momento, nós revelávamos os resultados dessas experiências e comparávamos as conclusões dos alunos com as conclusões dos cientistas que realizaram esses experimentos nas suas devidas épocas. E, por último, nós refazíamos o primeiro questionário a partir dos conhecimentos construídos. Apenas a título de exemplificação, eu trouxe uma síntese das experiências que foram trabalhadas. Na letra A sopa que é fervida e deixada num frasco aberto e contamina poucos dias depois, a contaminação que está ilustrada na forma de pontinhos, né, presentes na sopa. Na letra B, a sopa que é fervida, mantida num frasco absolutamente vedado, não contamina, e somente após a abertura dela ser quebrada, ela contamina em alguns dias. Na representação C, a sopa é fervida, mas fechada com uma rolha de cortiça e contamina, porém após um tempo um pouco maior. E em D, a gente vê uma simplificação da experiência de Pasteur. Obviamente, no terceiro momento da sequência, os alunos ainda não tinham tido acesso aos resultados das experiências, então as representações omitiam as informações referentes à contaminação ou não contaminação da sopa. O que a gente pode tirar disso, né? Num primeiro momento, a sensação foi um tanto quanto de desespero dos alunos a serem desafiados a produzirem suas hipóteses, produzirem suas visões, opiniões em tantos momentos da sequência e a não certeza do que estava certo ou não. A gente percebe como ainda é difícil sair da caixinha do processo de avaliação baseado no acerto. E, além disso, a dificuldade de empenhar energia para produzir esse conhecimento, né?
muito diferente de receber esse conhecimento pronto do professor. A disposição do aluno precisa mudar diante desse desafio de aprendizagem. Então, a primeira dificuldade foi canalizar esse desespero do aluno a favor desse processo de aprendizagem. À medida que a gente foi avançando na sequência didática, a gente percebe que eles também foram notando que a grande importância desse trabalho estava muito mais no tentar descobrir do que no acertar propriamente. E aí sim as ideias começam a mudar, eles se sentem mais à vontade para se colocar, para propor, para deduzir. A maioria parecia entender relativamente bem o papel do ar como carreador dos micro-organismos, mas teve bastante dificuldade de entender como essa sopa não contaminava no experimento D, que representava a experiência clássica de Pasteur, por exemplo. O que é típico dessa idade, considerando as dificuldades que eles trazem, dificuldades cognitivas, inclusive, em relação à necessidade de abstração e de compreensão das noções de escala desse momento. A nossa ideia de retroceder ao pensamento dos cientistas de uma época que parece tão arcaica, tanto para nós quanto para os alunos, também foi bastante difícil para eles. Mas a gente nota que quando eles vão percebendo que eles compartilhavam algumas concepções semelhantes com esses cientistas, a compreensão do erro como algo necessário para a ciência, para a vida, ela foi se construindo ali na sala de aula e foi se desmitificando a figura do cientista como um ser inalcançável, um ser com conhecimento excepcional sobre o mundo. A gente pode 2 considerar... minutos, tá? Ok, obrigada. A gente pode considerar que a aplicação dessa sequência didática, ela se mostra bastante efetiva e nos ajuda a ressignificar a maneira de se ensinar, de se estudar esse tema na escola, porque ela permite trabalhar uma série de questões importantes sobre método científico, concepções de ciência, compreender aspectos relacionados à conservação de alimentos e construir a ideia de que os micro-organismos estão presentes em todo lugar. Obviamente, isso que eu trago aqui é apenas um recorte, ele não representa o universo microbiológico e todas as noções importantes de serem exploradas, mas esse trabalho pode nos mostrar como é possível fortalecer a cultura participativa na sala de aula, trabalhando a motivação, trabalho em equipe, capacidade argumentativa, proposição de hipóteses, que com a mediação correta do professor podem produzir efetivamente a aprendizagem. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pelo tempo de vocês. Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam. Deixo meu contato a quem tiver interesse em continuar essa conversa, caso aqui não seja possível por limitações de tempo. Aproveito para convidar vocês a conhecerem o nosso grupo de pesquisa, Se Ensinar, do qual eu faço parte, e onde nascem também muitas das ideias que hoje ficaram aqui materializadas nesse relato. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Deixar para comentar depois, né? Agora nós passamos para o segundo trabalho, né? Uma sequência de ensino com abordagem investigativa para alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre bactérias, dos autores Maíra Correia Diniz Ferreira e Janaína Ferreira Hudson Borges. Já estão aqui? Já estou aqui. Vou compartilhar minha tela. Tá, joia, pode se organizar aí. Bem, então, tá dando para me ouvir e ver direitinho? Sim, tá ok. Sim. Então, meu nome é Maíra, né? Sou professora de Ciências da Educação Básica da rede pública e privada de Belo Horizonte. Esse trabalho ele foi desenvolvido ao longo da minha especialização em ensino de ciências na UFMG. Então, o título do meu trabalho foi uma sequência de ensino com abordagem investigativa para alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre bactérias.
Essa sequência de ensino, né, com abordagem investigativa, foi a partir da problemática, né, o que são bactérias e quais doenças estão relacionadas a esses micro-organismos. Por que bactérias? Porque é um tema, um conteúdo abordado no 7º ano do ensino fundamental, que foi a turma, né, em que foi aplicada essa atividade. E essa atividade, né, esse projeto foi a partir do problema que observava em várias aulas sobre a questão do compartilhamento de garrafinhas de água, né, tanto nessa turma quanto em outras turmas e em outros anos. Então, o objetivo foi de possibilitar que os estudantes pudessem identificar o que causa a dor de garganta e como que ela pode ser transmitida. Então, essa sequência foi desenvolvida durante 6 aulas, né, de 50 minutos, com 32 alunos, em uma turma do 7º ano, numa escola da rede particular de Belo Horizonte. Para a coleta de dados, foi utilizado o diário de campo, né, as observações que foram registradas ao longo da aplicação da sequência de ensino, e também a análise dos dados foi a partir de uma abordagem qualitativa, né, das observações registradas no diário de campo. Na primeira atividade, foi feita uma pesquisa em que os alunos iriam pegar com os seus familiares quem tinha desenvolvido a dor de garganta no último ano, né, parentes próximos, pessoas próximas. Essa primeira atividade teve o objetivo de... Ô, Chapa, como que abaixa aqui o som um pouquinho aqui, né? Aqui? Só apertar aqui, atividade teve o objetivo de relacionar os conhecimentos, né, o cotidiano do aluno com o conhecimento científico. Na segunda atividade, foi a aplicação de um questionário. Nessa aplicação do questionário, a gente fez o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, onde que eles achavam que encontraria, por que as pessoas pegavam, né, vamos dizer assim, por que as pessoas pegavam dor de garganta, como que se pega dor de garganta. E aí, foi possível observar que vários alunos confundiam, né, o conceito de transmissão e contaminação. Então, eles confundiam isso. Nesse levantamento dos conhecimentos prévios, vários alunos relataram assim, se pega através de tomar coisa gelada, através de coisas sujas, né? Então, relacionando esses conhecimentos dos saberes populares, né, com o cotidiano deles. Na terceira atividade, então, foi feito um levantamento de hipóteses, né, e aí nesse levantamento eles deveriam falar onde que eles achavam que encontrariam essas bactérias. Vários deles falaram que seria no chão, no vaso sanitário, poucos falaram de objetos de uso pessoal. E aí, a partir desse levantamento, foi proposta uma atividade experimental com abordagem investigativa. Então, eles foram para o laboratório, lá a gente fez cultura, né, de bactérias em meio de cultura. E aí, fizemos essa montagem desse experimento, eles foram divididos em grupos. E aí a gente fez o levantamento das hipóteses, né? Onde que eles achavam que iriam encontrar mais bactérias. Então, tinha chave, caneta, lápis e o bico das garrafinhas de água. A maioria achou que seria na chave e na caneta, né? Quase ninguém falou que seria no bico da garrafinha de água. E aí, fizemos toda a atividade, ao longo da atividade, né? Como professora, foi mediando conhecimento, né, fazendo essas intervenções. Na quinta atividade, então eles ficaram uma semana, né, observando, né, esse crescimento dessas bactérias. E aí, na quinta atividade, a gente fez a discussão desses resultados, né, a análise desses resultados.
E aí muitos falaram assim: ah, professora, nunca mais eu vou beber na garrafinha de água, eu vou compartilhar garrafinha de água com o meu colega, porque a maior parte das bactérias cresceram no campo do bico da garrafa. Então, a gente pôde levantar, né, esses resultados, fazer análise, né, desses resultados. Na sexta atividade, foi aplicado um questionário sobre as bactérias, e aí foi possível perceber que a aplicação dessa atividade, né, fez com que os alunos relacionassem, né, os seus conhecimentos prévios e também os conhecimentos científicos. E aí teve também a questão da mudança de atitudes, né, com relação ao desenvolvimento dessa sequência de ensino. Então, Cicerón fala, né, sobre a questão da importância de articular os conhecimentos científicos com o contexto social do aluno, sobre a importância da participação dos alunos na resolução de problemas, contextualizando com o seu cotidiano. E Ana Maria Pessoa de Carvalho fala sobre a realização de discussões entre alunos, com a mediação da professora, como que é importante para estimular a participação em atividades. E ao longo de toda a sequência de ensino, né, foi possível perceber características de uma atividade investigativa, com a questão de levantamento de hipóteses, de problemas, a análise dos resultados, a sistematização do conhecimento, também colocando o aluno como sujeito ativo, né, no processo de aprendizagem, no processo da construção do conhecimento, o que leva também a essa mudança de atitudes, mudança de hábitos. Então, essa aplicação dessa sequência de ensino, ela possibilitou os alunos refletir sobre os seus hábitos, né, de higiene, os seus hábitos cotidianos, relacionando com os conhecimentos que eles já tinham, né, com os conhecimentos científicos. E também perceber que as bactérias estão presentes no seu dia a dia, mais do que eles imaginavam. Também foi considerado, né, a questão do estudante como protagonista, né, como que fica mais fácil quando o aluno participa, quando ele faz parte desse processo, né, como que o conhecimento ele se dá de forma mais leve, mais fácil. É importante também, né, a gente dar autonomia, né, para esses estudantes, né, para que eles mesmos possam tomar as suas próprias decisões. E, como professor, né, foi o redirecionamento para uma nova ferramenta de trabalho, novas metodologias, de sempre priorizar, né, sobre essa questão da importância da participação dos alunos no processo da construção do conhecimento, e também a abertura de novas perspectivas sobre estratégias de ensino e metodologias no ensino de ciências. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Então, agora, né, passamos para o terceiro trabalho desta manhã. Avaliação de sequências didáticas investigativas elaboradas por professores em um curso de formação no Museu de Microbiologia. Dos autores Adriano Dias de Oliveira, Cíntia, Érica Tamires Ferreira de Novaes, Iana Gara Cirilo e Mônica Akemi Otaki. Os autores estão presentes? Alô, Fernanda, tá me ouvindo? Sim. Sim, eu sou Adriano, eu vou fazer a apresentação. Tá, joia. Tá bom? Vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se... Pode ficar à vontade aí. Tá. Tá vendo? Tá vendo a apresentação? Sim, tá ok. Sim, tá ok, né? Então, bom dia para todos e para todas. O trabalho que eu vou apresentar agora é esse que já foi mencionado, né? Avaliação de sequências didáticas investigativas elaboradas por professores em um curso de formação no Museu de Microbiologia. Então, eu sou um dos autores,
eu trabalho, toda a equipe, todos autores trabalham no Museu de Microbiologia, lá no Instituto Butantan. Eu sou supervisor de educação. A Cíntia, a Érica, a Iana e a Mônica são educadoras lá no museu, né? Bem, o curso para professores e o museu, ele tem como objetivo apresentar os professores estratégias para o ensino de conteúdos de microbiologia, tradicionalmente, né? Esse curso, ele é aplicado desde 2003, o museu foi inaugurado em 2002, então logo no primeiro ano de atividades do museu ele já estava oferecendo um curso de extensão para professores, né? E ao longo desses anos, aí mais ou menos 17, 18 anos aplicando esse curso, teve diferentes formatos, né? Em função da avaliação que é feita no final do curso junto aos professores e também a introdução de abordagens metodológicas também no curso, né? E, obviamente, as equipes mudaram ao longo desses anos também no museu. Isso também vai fazendo com que o formato seja repensado, né, do curso. Então, em 2015, a equipe do museu entendeu que precisava introduzir um referencial, né, porque até então o maior foco era ensinar práticas experimentais de microbiologia para o ensino, né, de ciências e bio, mas a gente achava que era interessante trazer uma abordagem que desse mais um direcionamento de como ensinar essas práticas, né? E aí foi quando a gente optou por introduzir o ensino por investigação como um referencial, por também ajudar a trabalhar com essa importância da alfabetização científica, juntamente com um instrumento que ajude a pensar em como trabalhar com o ensino por investigação, que são as sequências didáticas investigativas, né? Então, a partir daí, o título do curso ficou Reflexões e Estratégias Didáticas de Ensino de Microbiologia nos Ensinos Fundamental e Médio. Bem, a metodologia do trabalho, né? Os dados foram coletados das sequências didáticas desenvolvidas pelos professores, mais as apresentações dessas sequências didáticas que eles fizeram, né? Então, o curso, tradicionalmente, sempre tem um trabalho final que os professores têm que apresentar em grupo. E, desde 2015, então, o trabalho final do curso são sequências didáticas. Essas sequências didáticas, elas são estruturadas, nós entregamos um instrumento onde o professor tem que construir essas sequências didáticas, né, um grupo de professores, e contém, então, título, público-alvo, problematização, objetivos gerais e um campo para descreverem 3 encontros, 3 aulas dessa sequência. Em cada aula, o grupo tinha que descrever o objetivo específico, o conteúdo abordado e a estratégia didática para cada uma dessas aulas. Então, nós analisamos 6 sequências didáticas, de 3 grupos da turma de 2008 e de 3 grupos da turma de 2020. Para analisar essas SDIs, nós usamos a ferramenta diagnóstica de elementos do ensino de ciência por investigação, que foi adaptada por Cardoso e Scarpa num trabalho de 2018. Essa ferramenta ajuda a analisar planejamentos, transcrições e relatórios descritivos de aulas, né? Essa ferramenta ela contém 26 itens entre temas, subtemas e elementos. Então, como é muito grande, eu só coloquei aqui os temas, né? Então, são 5 temas: introdução à investigação, apoio às investigações dos alunos, guia às análises e conclusões, incentivo à comunicação e trabalho em grupo, estágios futuros da investigação. E elas são classificadas de 3 maneiras. Presente, quando a gente identifica uma ocorrência do tema e dos seus elementos, né? Ausente, quando não identificamos elementos, e não se aplica quando não for pertinente ou possível de fazer sua avaliação. Nós também classificamos essas SDs de acordo com o nível de abertura a partir do trabalho do Bent Bell de 2008, que apresentam 4 níveis, né, de abertura de uma sequência didática, que é a confirmação da investigação, investigação estruturada, investigação orientada e investigação aberta. A análise dessas sequências didáticas foi mais para ajudar a gente a fazer uma reflexão do curso, né? E não fazer uma
algum tipo de valor no trabalho desenvolvido pelos grupos de professores. Bem, de resultados, nós encontramos que o tema A, Introdução à Investigação, ele estava presente, às vezes, na problematização da sequência ou no descritivo das aulas, né? Mas sempre proposto pelos professores, né? Eles sempre desenvolviam a problematização. O tema B, que é o que tem mais elementos e subtemas, né? Nós identificamos que os primeiros elementos de cada subtema estavam presentes na maioria das sequências, né? Então, desenvolvimento de hipóteses, coleta de dados, todos esses elementos estavam presentes na maioria das sequências, né? Mas identificamos uma ausência da participação dos alunos na construção da problematização, hipóteses e metodologias, que são elementos de cada um desses subtemas, né? Sobre o tema C, guia às análises e conclusões, houve uma prevalência grande da C1, né? Do elemento C1, porque muitas das sequências didáticas tinham como um trabalho, uma parte ali que os alunos desenvolvessem relatórios finais, que os professores verbalizavam que isso era uma maneira dos alunos compreenderem uns aspectos da linguagem científica, né? No entanto, identificamos também que havia ausência de reflexão sobre a própria investigação desenvolvida, né? Sobre o tema D, incentivo à comunicação e trabalho em grupo, houve uma prevalência de experimentos em grupo, então as sequências, as propostas dos professores estimulavam muito o trabalho em grupo dos alunos, então o elemento D1 desse tema foi muito presente, mas os outros elementos nós identificamos como ausente, no caso a difusão das conclusões, ou então muito pouco, que é o caso da D3, que houve um baixo estímulo da discussão entre os grupos, né, dentro dessas sequências didáticas. E o tema E, estágios futura investigação, ausente, não identificamos em nenhuma das sequências. Quanto ao nível de abertura dessas sequências didáticas, 4 delas nós identificamos como nível 2, ou seja, sequências estruturadas, e uma de nível 1. E uma das sequências a gente não conseguiu chegar a um consenso, né, do nível de abertura dela. Bem, o que nós, então, vimos, né, como um fechamento desse trabalho, né, a partir do curso que desenvolvemos e aplicamos lá no museu? Que essa ferramenta foi muito importante para a gente, porque auxiliou na análise crítica do instrumento que nós entregamos para o professor, o grupo de professores, desenvolver a sequência didática, né? Como eu falei lá no começo, nós entregamos um documento, um instrumento onde eles têm que preencher, colocar o título, o objetivo geral, né? Problematização, entre outros itens. Então, nós vimos que há uma necessidade da gente discutir, detalhar mais como construir itens que estimulem os professores a explorarem mais o envolvimento dos alunos nos processos investigativos, nas estratégias propostas em cada etapa da sequência didática, né? De como estimular a reflexão sobre a própria sequência desenvolvida, da difusão dos dados e discussão com a comunidade escolar. Nenhuma das sequências explorava esse aspecto, que é muito importante, né? Assim como também dos alunos poderem relacionar outros temas com aquele tema vivenciado na sequência didática, né? Ou seja, a gente identificava que o tema se fecha na própria sequência, né? Não há potencial para ser ampliado para outros temas, né? Então, tudo isso também tem uma relação de uma preocupação que nós temos com o curso para que o professor seja ciente do que pretende alcançar com a sequência didática, né? E porque também identificamos que em alguns momentos alguns elementos tradicionais de ensino eram introduzidos na sequência didática achando que eram investigativos, né? Bem, essas foram as referências usadas para esse trabalho, né? E eu queria agradecer à Fundação Butantan, porque é a partir dela que nós conseguimos financiamento para o curso, né? Dos materiais que nós utilizamos para o curso. E também de agradecer a todos os docentes que desde 2015 nós convidamos para participar desse curso. São professores que trabalham, que aplicam sequências didáticas nas suas práticas e também fazem pesquisa, para ajudar a gente nessa discussão. Sobretudo o professor Tiago Marinho, que trabalha na Faculdade SESI, que foi o parceiro dessa última edição do curso e que estimulou a gente a escrever esse trabalho aqui e apresentar para vocês.
Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Realmente precisamos pensar também na formação de professores. É muito interessante esse lado também. Agora vamos para o quarto trabalho, vacinação e apropriação do conhecimento imunológico por alunos do ensino médio. Uma abordagem em pesquisação. Os autores deste trabalho são Sara Eliane de Matos Silva, Marco Antônio Melo Franco, Maura Regina Silva da Páscoa Vilela e Juliana Carvalho Tavares. Estão aí? Sim, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Irei compartilhar minha tela. Meu nome é Sara. Tá joia. Todos estão vendo? Sim. Ok. Bom, o título do nosso trabalho é Vacinação e Apropriação do Conhecimento Imunológico por Alunos do Ensino Médio, uma abordagem em pesquisação. Esse trabalho foi desenvolvido por Sara Eliane de Matos Silva, Maura Vilela, Marco Antônio Melo Franco e Juliana Carvalho Tavares. Inicialmente, chamo atenção para esse gráfico de Barreto e colaboradores de 2011, que mostra a porcentagem de todas as mortes no Brasil entre os anos de 1930 e 2007. De acordo com a legenda, a cor vermelha significa o número de mortes por doenças infecciosas, verde por câncer, lilás por doenças cardiovasculares, azul por violência e cinza por outras causas. E de acordo com a análise desse gráfico, é possível visualizar que o número de doenças infecciosas, aliás, o número de mortes por doenças infecciosas reduziu significativamente nas últimas décadas aqui no Brasil. No entanto, nós sabemos que esta ainda é uma problemática relevante no contexto de saúde pública do país. E uma das causas para isso é que o processo de vacinação ainda enfrenta vários obstáculos, que passa desde a falta de conhecimento e de alfabetização científica da população, até mesmo por questões éticas, culturais e políticas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é fazer um relato de experiência docente, abordando o tema vacinação no contexto escolar, por meio da execução de uma sequência didática embasada na metodologia de pesquisa-ação. Com relação à metodologia, esse trabalho foi desenvolvido durante o mestrado profissional em ensino de biologia em rede nacional, o Profibio, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e contou com o apoio financeiro da CAPES. As atividades foram desenvolvidas no segundo semestre de 2018, com alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública de Betim, em Minas Gerais. À direita da tela, é possível visualizar um fluxograma da metodologia empregada, em que são destacados os 3 momentos da pesquisação utilizados na elaboração da sequência didática. Então, com relação ao primeiro momento de investigação, os alunos responderam um questionário diagnóstico com o objetivo de que o professor detectasse os conhecimentos prévios dele sobre o tema. Em seguida, eles tiveram a oportunidade de assistir na escola o filme Sonhos Tropicais, de André Stuhl, e, em um outro momento, eles tiveram a oportunidade de fazer a leitura e discutir notícias atuais sobre o movimento anti-vacinas. Já no segundo momento de tematização, eles participaram de uma dinâmica de caráter investigativo sobre doenças imunopreveníveis e, no terceiro e último momento de programação-ação, os alunos elaboraram perguntas para a realização de uma entrevista com uma especialista em vacinas da UFMG. Além disso, eles foram desafiados a confeccionar e divulgar materiais didáticos sobre o tema para toda a comunidade escolar durante a Feira de Ciências. E, para avaliar a execução da sequência didática, eles preencheram um questionário de caráter avaliativo. Com relação aos resultados, à esquerda, nós temos um quadro
mostrando a sequência didática na sua integralidade e destacando os 3 momentos da pesquisação, as atividades desenvolvidas em cada um dos momentos, bem como o número de aulas necessário para a realização de cada atividade. Com relação ao primeiro momento de investigação, após eles assistirem o filme Sonhos Tropicais, de André Stur, que mostra a situação precária do Brasil no início do século XX com relação à saúde pública, durante a discussão do filme, os alunos eles conseguiram relacionar a falta de hábitos higiênicos da população e a escassez de saneamento básico com o grande número de casos e de óbitos por doenças infecciosas da época, como, por exemplo, a varíola e a peste bubônica. Já no momento de leitura de notícias atuais sobre o movimento antivacina, os alunos eles adquiriram informações de como esse movimento surgiu e quais consequências ele pode trazer. Durante a discussão, eles mencionaram o impacto das fake news nas campanhas atuais de vacinação e destacaram que grande parte dessas informações falsas, elas são veiculadas por meio das redes sociais. Daí a importância de se trabalhar a reeducação em saúde sobre o tema dentro da escola. Com relação ao segundo momento de tematização, nessa primeira imagem a gente tem as fichas utilizadas na dinâmica de doenças imunopreveníveis. Cada ficha dessa contém um dado, uma informação científica sobre uma determinada doença. E à medida que os grupos de alunos iam recebendo essas fichas, eles tinham que discutir e elaborar hipóteses sobre quais doenças as informações se referiam. E no terceiro momento de programação-ação, os alunos depositaram em uma caixa tanto perguntas próprias como perguntas de seus familiares sobre a vacinação. E essas perguntas passaram por uma seleção prévia para serem utilizadas na entrevista com a pesquisadora doutora Marina Rodrigues, da UFMG, especialista em imunologia. Então, esse momento foi bastante interessante. A pesquisadora ela foi na escola para conversar com os alunos e, nesse momento, eles tiveram a oportunidade não só de adquirir conhecimento, mas também de esclarecer dúvidas sobre a composição, a eficácia e a segurança das vacinas. Com relação aos materiais didáticos produzidos pelos alunos e divulgados na Feira de Ciências, aqui a gente visualiza algumas desses produtos, né? Como, por exemplo, na figura 1, a dinâmica das fake news, na figura 2, modelos didáticos de células do sistema imunológico produzidos com massinha, na figura 3, jogo das doenças imunopreveníveis, na figura 4, dinâmica das vias de administração de vacinas e na figura 5, o jogo da verdade e suas consequências. À direita, nós temos um gráfico que faz uma análise comparativa dos momentos pré e pós sequência didática e que mostra a frequência de notas obtidas sobre o conceito de vacina antes e após a execução da sequência. Então, fica claro que antes da execução da sequência didática, a maioria dos alunos respondeu de forma incorreta sobre esse conceito, porém, após a execução da sequência didática, o resultado desse gráfico, ele se inverteu. Então, a grande maioria respondeu de forma correta. Então, o que foi possível verificar é que o uso da metodologia de pesquisação despertou um maior interesse e motivação dos alunos, contribuindo para a compreensão dos saberes científicos essenciais no ambiente social do qual estão inseridos e com a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde coletiva. Além disso, nesse estudo foi possível verificar que a metodologia empregada representou uma importante estratégia de construção didática, contribuindo para a prática de ensino e facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Adicionalmente, a execução da sequência didática minimizou as dificuldades de abstração dos conceitos abordados em imunologia, bem como valorizou a participação ativa dos adolescentes, a reflexão crítica e a criatividade,
além de reconstruir saberes e práticas com novas dimensões para o autocuidado e corresponsabilização na redução da ocorrência de agravos imunopreveníveis. Essas são as nossas referências bibliográficas. Agradeço pela atenção e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, muito relevante, muito atual, né? Isso, com certeza. Sim. Agora, o quinto trabalho, né? A tecnologia QR Code na educação do campo como ferramenta pedagógica auxiliar no combate ao Aedes aegypti. Os autores deste trabalho são Leonardo Maurício Pizeta Gorges e Carlos José de Carvalho Pinto. Estão presentes? Oi, bom dia. Você me escuta? Sim. Eu sou o Leonardo, eu vou fazer a apresentação do trabalho. Tá, joia. Já vou projetar a tela. Tá aparecendo a apresentação de slide para vocês? Ainda não. Só um pouquinho. Deu certo agora? Sim. Então, né, o trabalho se chama a tecnologia QR Code na educação do campo, né, como uma ferramenta pedagógica auxiliar no combate ao Aedes aegypti. E ele também foi produzido, né, como trabalho de conclusão do mestrado do curso do Profibio, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu estudei. Né, e o Dr. Carlos José de Carvalho Pinto foi o orientador desse trabalho. Né. Ele foi motivado, a motivação desse trabalho foi justamente essa crescente preocupação com a Aedes aegypti, visto que ele vem se disseminando cada vez mais rápido e os boletins de saúde pública vêm noticiando que a cada ano, a cada mês, a gente tem um aumento significativo no número de cidades infestadas e no número de pacientes que contraíram as doenças que o mosquito passa. Visto isso, a educação em saúde é visto como uma das medidas, né, e é visto como uma potencial ferramenta para justamente como uma medida profilática, uma medida para tentar evitar essa rápida disseminação. Porém, a maioria das práticas que são feitas em educação e saúde ou são descontextualizadas ou elas têm um perfil muito relacionado a campanhas de saúde pública e não propriamente dito um trabalho pedagógico com objetivos educacionais. Então, essas práticas, na maioria das vezes que elas são executadas, são fora do contexto, né, são fora da realidade do estudante. Além disso, né, a própria escola do campo, quando recebe algum programa ou algum projeto relacionado à educação e saúde, né, também é algo muito distante da realidade desses estudantes. Então, o objetivo principal desse trabalho foi justamente produzir um material didático, uma ferramenta, uma estratégia que pudesse ser usada na educação do campo, né, para tentar fomentar aulas de ensino investigativo dentro dessa temática que é a educação e saúde, propriamente ali, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, para fazer esse trabalho, né, a gente primeiro fez um levantamento, olhando os boletins em Santa Catarina, divulgados pelos órgãos oficiais. Focamos na região, na região, aqui, né, a cidade de Rio do Oeste, a região do Alto Vale, e também demos uma olhada na situação dos estados limítrofes, que é o Paraná e o Rio Grande do Sul. Tendo isso, né, tendo sido feito isso, a gente usou ferramentas do Google para criar uma plataforma online, uma página online, que contivesse elementos, elementos didáticos, que pudessem ser usados tanto para disseminar informações, quanto para poder ser usado na sala de aula. E como o URL do site ficou ali, www.teste9705, e a gente não conseguiu alterar essa URL depois, por questões do site mesmo, dessa plataforma que foi usada, usou-se a tecnologia QR Code para converter o link ao URL do site e disseminar essa URL. Então, né, para facilitar o acesso, já que essa URL é difícil de memorizar, para facilitar o acesso foi introduzida a tecnologia QR Code. Esse trabalho não foi aplicado, ele é uma sugestão de material, né? Então,
a próxima etapa dele é justamente fazer essa aplicação e ver qual é a viabilidade desse site em sala de aula, mas em função da pandemia desse ano e do afastamento, né, ficou um pouco difícil de botar em prática o trabalho em si. Mas, de forma geral, o site, a partir do levantamento que foi feito, foi percebido que o Aedes aegypti, o principal fator que acelera a proliferação desse mosquito é justamente a falta de cuidado que a população tem. Embora é muito divulgado em vários meios de comunicação quais são as medidas necessárias para evitar essa proliferação, muitas pessoas, pela falta de conhecimento, pela falta de cuidado ou por negligência, né, acabam não botando em prática essas medidas, o que acelera a proliferação do mosquito. Então, foi optado por uma página na internet, porque ela não se limita ao contexto escolar, não é um material que vai ficar contido dentro dos limites da escola. É um material que pode ser disseminado para a comunidade, inclusive para as pessoas que estão assistindo essa apresentação bem longe aqui da cidade ou do nosso estado. O site foi organizado da seguinte maneira, né? Para organizar esse site foi estudado os elementos que uma sequência investigativa deveriam ter, e ele foi montado, planejado, para que os elementos que tem nesse site pudessem desencadear, né, pudessem ser introduzidos em sequências investigativas. Então, tem uma página inicial com informações sobre a escola, os alunos que participaram, a finalidade desse site. Existe uma aba com um mapa da cidade, onde a gente pontuou locais que foram encontrados mosquitos que são transmissores de doenças, e não só o Aedes aegypti, como outras espécies. Existe uma aba para professores, o nome da aba, que tem sugestões e alguns materiais para os professores de como usar esse site, onde é que ele pode ser usado como uma situação problema, para melhorar, para gerar uma argumentação, para se apropriar de um conceito, né? Existe uma aba Disque Denúncias, em parceria com a Secretaria Municipal aqui de Saúde da cidade, onde as pessoas podem mandar denúncias, é algo anônimo, embora peça alguns dados de quem está navegando para fazer essa denúncia. Ela é anônima e a única pessoa que tem acesso a isso é a fiscal da prefeitura. E existe uma aba com galeria que tem fotos do desenvolvimento do trabalho e alguns materiais, alguns memes e imagens que alunos produziram, né, relacionados com a temática e que ficam ali no site disponível para quem quiser usar, né? E, de novo, como o URL do site é um pouco difícil de memorizar, essa URL foi convertida usando ferramentas do Google para um QR Code. Esse QR Code foi impresso em forma de adesivo e distribuído pela cidade em alguns pontos de fluxo, praças, parques, algumas lanchonetes e restaurantes. Então, as pessoas com um leitor de celular, né, com um leitor de QR Code no celular, elas podem acessar a página. E, né, a gente concluiu com esse trabalho que a facilidade de acessar o site, né, através da tecnologia QR Code e a simplicidade dessa tecnologia, torna esse site uma ferramenta potencial para a educação do campo, porque o único fator, o único requisito para que ele seja acessado é a internet, né? Havendo conexão com a internet ou área de celular, né, tanto o estudante quanto o professor no próprio celular pode acessar esse site, pode fazer uso do material que está ali sendo usado. Essa é a apresentação, as referências que foram usadas, né? E essa é a apresentação. Muito obrigada, parabéns. Você deve estar ansioso para testar, né? Para conseguir pôr em prática, né? Porque a ideia é bem interessante. Assim, nós queríamos ter feito esse ano, mas infelizmente não foi possível. Em breve. Então, passamos agora para o último trabalho, né? O ensino de ciências por investigação como estratégia para a promoção da alfabetização científica acerca da fermentação alcoólica, dos autores Daniel Carlos Martins e Sérgio Geraldo Torquato de Oliveira. Estão presentes? Sim, estamos presentes, sim. Bom dia a todos, eu vou apresentar o trabalho, também vou compartilhar a tela aqui. Todos conseguem ver? Sim. Então,
esse trabalho, né, intitulado Ensino de Ciências por Investigação, como estratégia para a promoção da alfabetização científica acerca da fermentação alcoólica. Um trabalho desenvolvido por mim, né, junto com o professor, né, Sérgio Geraldo Tongato de Oliveira, fazendo parte aí de um programa de pós-graduação da UFMG. Bom, primeiramente gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre o ensino de ciências. A gente pode entender como o ensino das ciências, né, como o estudo da linguagem científica. E essa linguagem científica, ela se integra e se baseia no conhecimento, nos termos científicos que a própria ciência traz, a própria natureza da ciência já traz. Então, nessa perspectiva, nós tivemos, então, o objetivo de avaliar, né, a apropriação científica dos estudantes, que a gente também pode designar como alfabetização científica e seus indicadores. Então, o objetivo desse trabalho, né, era trabalhar o ensino na perspectiva por investigação, avaliando a apropriação do conhecimento científico dos estudantes acerca do tema de fermentação. Então, o ensino de ciências por investigação, ele tem como papel o professor participando, né, mediando situações, problemas que fomentam a discussão, como propõe Sazeron 2015. Então, como eu havia comentado com vocês, a aplicação da estratégia foi dentro do tema da fermentação e o objetivo era a apropriação da linguagem científica dos alunos em atividades investigativas, discutindo suas potencialidades e contribuições para o ensino de ciências. Bom, em relação à metodologia, o trabalho tinha um caráter qualitativo. Ele foi desenvolvido numa rede privada de ensino de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Como eu havia falado, na perspectiva dentro do ensino de ciências voltado para o tema de investigação, pois a gente percebeu, né, a carência um pouco das aulas no ensino de ciências que pudesse abordar essa perspectiva. Os dados foram coletados em uma turma do primeiro ano do ensino médio, que tinha 37 alunos, mas nem todos os alunos puderam participar dessa pesquisa e alguns acabaram se ausentando em uma das aulas. Foi aplicada uma sequência de ensino investigativo, como propõe Carvalho, onde a gente tinha um panorama de planejamento de aula, né? E aí foram organizados os alunos em 4 grupos e também foi disposto 4 aulas para aplicação dessa sequência de ensino investigativo. Sendo que no primeiro momento foi aplicado um questionário na aula 1 para a problematização do tema da fermentação, para o levantamento do conhecimento prévio, uma vez que um Ford, por exemplo, um Ford Lima, fala muito dessa perspectiva, né, de relacionar o ensino de ciências, né, com o conhecimento prévio que o aluno tem, com o conhecimento a ser construído ou reconstruído por esse estudante. Então, nessa perspectiva, foi introduzida a temática da fermentação através do questionário, que falava um pouco de metabolismo, falava o que eles entendiam sobre fermentação e a importância, né, da utilização dos micro-organismos na indústria alimentar. No segundo momento, foi realizado, então, um experimento. Esses alunos receberam um roteiro de aula prática, todos os materiais também, para que eles pudessem realizar esse experimento. Já na aula 3, tinha o objetivo da formulação de hipóteses, e os resultados foram anotados no quadro para que os alunos pudessem comparar os resultados dos colegas, e no final de cada grupo, eles tiveram que pesquisar os processos utilizados nos preparos de pães, bolos e bebidas. E, por fim, na aula 4, que corresponde ao momento de discussão dos dados, né, então, foi discutido os resultados encontrados pelos grupos na prática experimental e também na pesquisa, e no final os alunos tiveram que encaminhar um relatório apontando pontos positivos e negativos das tarefas desenvolvidas e o que aprenderam com essa atividade. Então, os dados foram coletados através de falas, textos e relatórios em caderno de campo. Posteriormente, foram feitas as transcrições dos termos e definições utilizados nas aulas. E a gente se baseou na análise do discurso e também na apropriação da linguagem científica para verificar esse empoderamento do conhecimento científico. Em relação aos resultados, como vocês podem perceber, nós tivemos 4 grupos, né? E dentro desses grupos nós tivemos os grupos experimentais, onde, por exemplo, os alunos tiveram que colocar água, a temperatura ambiente, sal e fermento. Reparem que eles não encontraram nenhuma reação, porque o objetivo era, por exemplo, colocar açúcar, né, na água em diferentes temperaturas de fermento e observar se ocorreria o crescimento do balão. Então, era colocado uma garrafa PET, um balão, e eles tinham que observar se o processo de fermentação, que é um mecanismo bioquímico, né, onde micro-organismos metabolizam a glicose, por exemplo, libera, no caso da fermentação alcoólica, CO2 e etanol. Então, o CO2 é que ia proporcionar o crescimento desse balão. Então, nesse primeiro caso que eu falei, não houve reação. Já no segundo grupo experimental, a gente tinha água, ambiente, sal, açúcar e fermento.
os alunos notaram um pouco de crescimento. Já no grupo 3 experimental, já foi introduzida água fria, açúcar e fermento. Reparem que a maior parte dos alunos, eles observaram um crescimento pouco, né? Já no grupo 2, eles perceberam um crescimento excessivo porque houve um equívoco por parte do grupo que colocou o excesso de fermento, o que foi percebido pelo crescimento excessivo do balão. E no último grupo, nós tivemos água quente, açúcar e fermento. Todos os grupos notaram, então, o maior crescimento do balão em relação aos grupos experimentais anteriores. Bom, então, foi possível verificar uma carência na prática experimental na vida escolar desses estudantes, embora estejam sendo tratados numa escola particular. Ela não detinha de um laboratório específico para a realização dessa prática, nem materiais apropriados. Então, foi possível perceber que eles não tinham o hábito da prática de experimentação, também confirmada aí por Carmen Swin em 2008. Bom, então, em relação à aula 1, a maior parte dos alunos conseguiu identificação dos micro-organismos na produção de alimento. Possivelmente isso se trata pelo seu cotidiano, seu dia a dia. Eles sabem as aplicações, por exemplo, da utilização de micro-organismos para a produção de pães, bolos e bebidas, porque faz parte do seu cotidiano. Em relação à aula 2 e 3, após a prática experimental, ao serem questionados sobre o que o fermento faz com o açúcar, que foi então a situação problema, todos os grupos propuseram como hipótese que em todos os recipientes que continham açúcar e fermento ocorreria expansão do balão. E na aula 4, não conseguiram explicar porque não houve reação química quando se utiliza água em temperatura ambiente, sal e fermento. Então, eles não conseguiram relacionar o papel da temperatura na ativação do metabolismo da Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento biológico. Portanto, com esse tipo de atividade, foi possível verificar a apropriação dos estudantes da linguagem científica, conforme menciona Mortimer. Percebeu-se que os estudantes se apropriaram dos conceitos e termos científicos estabelecidos por Sazeron e Carvalho, em que nós designamos de palavras-chave, como levantamento de hipóteses, justificativa, explicação, entre outras. E essa apropriação do conhecimento foi observada através, então, da análise do gênero do discurso, como havia comentado, e por meio das nominalizações. E, como considerações finais, o ensino por investigação mostrou-se como uma alternativa para as aulas de ciências, e ao aplicar a sequência de ensino investigativo, percebeu-se que os alunos se mostravam interessados e motivados com essa proposta de aula, e, por último, esses dados corroboram com os trabalhos de Monfort e Lima, indicando que diferentes estratégias de ensino aumentam o repertório de práticas do professor, o que pode tornar a sala de aula um ambiente atrativo para o processo de aprendizagem. Então, aqui estão as nossas referências, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Então, agora nós vamos passar para as discussões, né? Eu gostaria de ressaltar, né, que foram trabalhos relevantes, importantes e que destacam, né, a importância do ensino por investigação no ambiente escolar, né? Isso fica muito claro quando as atividades são desenvolvidas com os estudantes, né? O interesse, a participação, a motivação foram aspectos que foram destacados em todos os trabalhos. Então, é uma questão que a gente precisa mesmo atentar, né, em nossas práticas para tentar buscar, né, trazer cada vez mais, de forma mais efetiva, essa questão. E isso se relaciona também com a importância, né, da formação dos professores, né? Porque os professores precisam vivenciar, precisam compreender de forma mais efetiva esse ensino de ciências por investigação, para que eles consigam abordar isso em suas práticas, né? E a experiência do Museu de Microbiologia traz isso de forma muito, muito relevante. Eu vou colocar algumas questões aqui do chat para a gente debater. Inicialmente, foi destacada a questão das bactérias no bico da garrafa, né? Que foi solicitado o trabalho. A autora do trabalho gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa questão, Maíra? Você gostaria de destacar mais algum aspecto em relação ao seu trabalho, a essas questões, já que foi um tema que teve interesse, né, aqui no grupo? O que eu observei é que só dar as aulas, né, assim, aula expositiva, só falar sobre microbiologia, falar sobre bactérias, não estava sendo suficiente para os alunos mudarem os hábitos, né? Então, com esse trabalho, né, com essa sequência de ensino, eu consegui perceber a mudança de atitude
a mudança de postura, né? Nessa turma mesmo, nunca mais eu precisei chamar a atenção de compartilhamento de garrafinhas, e sendo que eles mesmos construíram isso, né? Conseguiram perceber isso. Então, assim, como que quando você faz um projeto, né, com o ensino de ciências por investigação, com essa abordagem, como que a consolidação, né, assim, desse conhecimento acontece de forma mais fácil, né? E era um problema que eu vi, assim, vejo de forma recorrente, né, nas minhas turmas ao longo de vários anos. Realmente é muito interessante, né? Eles se envolvem de uma forma muito efetiva e o resultado é visível. Sara, a Tamires comentou aqui que ela tem paixão pelo tema vacinação, né? Nós começamos a comentar alguma coisa logo após a sua apresentação. Ela, né, parabeniza pelo trabalho e ela coloca que ela ficou curiosa sobre o jogo da verdade e suas consequências. Tem como você falar um pouquinho sobre isso para a gente agora? Olha, eu compartilho, né, com essa paixão da Emaíra. Então, assim, também é um tema que eu acho Isso. extremamente Tamires. relevante. Tamires, é um tema muito relevante e eu, enquanto professora de educação básica, eu vejo uma necessidade de aprofundar nesse conhecimento, né? Apesar do número escasso número de aulas que a gente tem de biologia, eu acho que vale a pena a gente criar uma dinâmica, uma estratégia para falar sobre isso. É lógico que o conhecimento de imunologia ele é complexo, então essa metodologia da pesquisação, de certa forma, ela me auxiliou a estar trazendo e aproximando esse conteúdo dos alunos. Essa dinâmica, né, que os próprios alunos fizeram, que foi o jogo da verdade e suas consequências, eu assim fiquei surpresa com o resultado, né? Porque na verdade trata-se de um jogo comportamental. Então tinham várias perguntas. Era uma apresentação de slides em que o visitante da feira ele sentava no computador e respondia perguntas. Por exemplo, se você chega no posto de saúde para vacinar e a fila está enorme, o que você faz? Você volta para casa ou você permanece na fila? Né? Então, a partir dessas respostas comportamentais, o visitante ele chegava, ele tinha um desfecho, ou ele era imunizado ou ele adoecia, né? Então, é uma forma do visitante refletir sobre os seus comportamentos e visualizar a importância não só da imunização individual, mas também da saúde coletiva, né? Então, a gente trabalhou isso também durante a feira. A partir do momento que eu me vacino, eu me protejo, mas além disso, eu protejo outras pessoas imunossuprimidas que não têm a oportunidade de se vacinar, que não podem se vacinar, né? Então, foi um trabalho muito relevante. Eu acho que o que mais se destacou foi realmente o que os meninos produziram. Foram trabalhos lindos e que merecem ser replicados, né? Daí a importância de estar divulgando aqui no evento. Tamires, você quer comentar alguma coisa? Você que puxou o assunto, realmente relevante, realmente atual? Realmente, Sara, eu gostaria novamente de parabenizar pelo trabalho desenvolvido e o seu relato deixa muito claro para a gente como as produções dos alunos se tornam muito relevantes quando a gente constrói uma sequência que leva ao processo investigativo, né? Esse trabalho sobre do jogo da verdade para mim foi fantástico, né? Ele sintetiza uma sequência muito bem produzida e bem trabalhada em sala de aula, então só tenho a parabenizar. Muito obrigada. E aí, né, relacionando com esse nosso debate aqui, a Cristiane coloca que a microbiologia ela é muito interessante e a pandemia tem demandado muito conhecimento nessa área, né? É muito importante a gente divulgar, a gente compartilhar, né, esses trabalhos, a gente conhecer, até mesmo para a gente agregar, né, novas práticas, né, na nossa sala, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A Janaína pergunta que ela gostaria que os professores egressos do CECI apontassem o que mudou em suas práticas após o curso. Vocês Olá. têm esse...
Posso? Pode, Bom dia. claro. Bom dia, aproveito e respondo, acho que uma outra pergunta da Juliana. Sim. Bom dia a todos. Eu participei, então, né, do CECI, a Janaína foi até, inclusive, minha tutora, e com certeza eu consegui aplicar grandes mudanças significativas na minha prática enquanto professor. A gente não tem um preparo muito substancial durante a licenciatura para diferentes abordagens dentro do ensino de ciências. Então, com certeza, né, o CECIMIG, através dessa pós-graduação, permitiu isso. Eu consegui ver diferentes estratégias, diferentes abordagens e, sobretudo, consegui aplicá-las dentro de sala de aula, dentro do ensino regular e também não, porque eu também dou aula em preparatório, eu consegui trazer dentro de uma aula de fermentação essa prática que eu desenvolvi com os alunos. Então, isso abriu um campo de possibilidades para que a gente possa buscar diferentes repertórios na aprendizagem. E tem uma pergunta, se me permite, Fernanda, acho que foi da Juliana, né, que ela faz pergunta para mim, sobre os alunos participaram da elaboração da problematização inicial da sequência didática. Nós já tínhamos a problematização em mente. Né, qual era a problematização? O que a gente fez em cima do questionário que foi aplicado e da discussão com os alunos foi feita uma pequena adaptação, mas a gente já tinha em mente qual era a problematização que iria ser o ponto de partida que iria nortear o nosso trabalho junto em parceria com a atividade experimental desenvolvida com os alunos. Obrigado. Obrigada, Daniel. Aí a Janaína coloca, né, direcionando não apenas ao Daniel, mas ao Sérgio, à Maíra, vocês gostariam de pontuar alguma coisa em relação à questão do curso, nas modificações, né, em suas práticas? Posso falar? Claro. Então, para mim foi meio que um divisor de águas o curso de especialização, assim, abriu muito a minha mente para a minha prática docente, a forma de trabalhar, né? Como que é importante essa questão de colocar o aluno no processo, de forma mais ativa, né? Nesse processo de ensino, de aprendizagem, né? Porque hoje, né, com esse excesso de informações, né, a gente trabalha muito mais como mediador do que como, né, essa questão de transmissão do conhecimento, né? Então, assim, realmente me acrescentou muito, né, na minha formação e na minha prática. E hoje eu vejo que, como professora, assim, o meu trabalho é muito diferente. Realmente acrescentou bastante. Isso é muito bom, né? Essa mudança. Posso falar um pouquinho também? Claro. Então, pessoal, acho que é um divisor de águas para todo mundo, né, que passa pelo ENSI, hoje CECI, né, e todo mundo tem, de certa maneira, um consenso, porque durante a formação na universidade, na graduação, talvez por uma questão até de tempo mesmo, né, da quantidade de coisas que precisa ser visto, esse enfoque mais nessas outras abordagens, metodologias de ensino, talvez elas não aconteçam de uma forma tão satisfatória, né, ou com o cuidado que deveria ter. E eu acho que o ENSI vem, com a formação continuada dos professores, ressaltar a importância nesse sentido de discutir outros olhares, outras concepções de ensino, outras formas de se ensinar. Então, acho que o ENSI acerta em cheio nessa questão. Então, eu me sinto muito feliz por ter participado dele. Ok? Ok. Gostaria de saber se as experiências relatadas foram as primeiras experiências de ensino investigativo. Eu acredito que seja uma pergunta de forma ampla para todas as experiências descritas aqui. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Foram as primeiras ou você já tinha uma outra vivência, já haviam desenvolvido outros trabalhos com esse viés investigativo? Como é que foi? A Maíra coloca que sim, que foi a primeira experiência. Mais alguém? No meu caso, também foi a primeira experiência. O Leonardo também coloca que sim. Bom, no meu caso, eu fiz o mestrado profissional na UFMG, o ProfBio, e lá o enfoque é o ensino investigativo, né? Então, assim, durante o meu mestrado eu desenvolvi vários outros trabalhos com esse viés. Não foi o primeiro, não.
Mas os resultados são sempre Eu ia excelentes, perguntar isso né? agora. Os resultados obtidos são, de uma certa forma, Super semelhantes. bons. Com certeza. Não tem nem comparação com uma aula apenas de forma expositiva. A minha experiência também demonstra isso, né? As atividades investigativas, elas têm esse lado que vocês retratam. No último trabalho, quando vocês colocam quando os autores colocam que o grupo colocou excesso de fermento, o grupo que percebeu isso, eu fiquei curiosa em relação a essa postura. Se foi uma relação ali no momento da aula, o grupo colocou que tinha mais fermento, por isso que ele observou, o grupo 2, o crescimento mais excessivo, ou você, durante a atividade, percebeu e conversou isso com eles? Como é que foi essa questão do excesso de fermento ali, que diferenciou dos outros grupos, né? De uma certa forma. Fiquei Nesse curiosa. caso, Fernanda, eu tentei interferir o mínimo possível na experiência dos alunos. Então, eu deixei que eles fizessem, tanto que eu mesmo não havia percebido. E aí, depois que eles fizeram o experimento, foi dado um tempo para eles, né, para que o balão pudesse crescer, porque o processo de fermentação alcoólica deveria acontecer pelos fungos. Então, foi dado um tempo para eles. E quando eles voltaram desse intervalo, que eles perceberam o balão enorme. Estava muito grande mesmo. Infelizmente, eu não coloquei foto para vocês verem. Então, eles mesmos começaram a discutir entre eles, mas o que pode ter sido? Aí eles começaram a falar, foi o fermento. E aí, isso veio deles mesmos, né? A discussão interna entre eles. Aí eles vieram comentar comigo. Aí eu anotei esse comentário. E eles perceberam que eles colocaram, né, uma quantidade maior do que estava estabelecido, que provocou tudo isso. Isso também é muito interessante, né? Porque eles perceberam, eles conseguiram, né, identificar o que foi o motivo ali da diferença em relação aos outros, né? Isso. Mais alguma questão direcionada para algum dos trabalhos? Eu queria fazer, acho que é mais fácil falar do que ficar digitando, né? Sim. Deixa eu aparecer aqui também. Assim, então foi realmente para a maioria, né, a primeira experiência de trabalhar com essa abordagem, né? Alguém tem expectativa de ser mais assim, porque no caso essas experiências os problemas são apresentados para os alunos, né? Mas trazendo um pouquinho do trabalho que eu apresentei, assim, desses níveis de abertura, vocês pensam em deixar assim experiências mais abertas para que os alunos construam os problemas, no sentido assim de que eles tragam problemas que eles estão, enfim, percebendo, identificando no cotidiano deles, para que a partir daí vocês construam alguma sequência investigativa com eles? Posso responder? Sim. Esse trabalho que foi feito em cima desse site, que desencadeou algumas parcerias e algumas situações aqui com o nosso colégio, acabou gerando uma disciplina, acabou sendo montada uma disciplina para a nossa modalidade de ensino médio integral de iniciação científica, e voltada para o ensino médio, para a educação básica. E a base dessa disciplina é que alunos em grupos, ou dupla ou trios, nos tragam um problema para que eles, em cima disso, montem uma investigação. Então, a gente está aprimorando, né, a nossa primeira experiência com isso. É uma disciplina dada por 2 professores, né, eu de biologia e a professora de matemática. A gente está tentando construir ela passo a passo, mas, basicamente, a gente espera que a demanda venha do grupo de alunos. É um pouco difícil, porque não é cultural da nossa sociedade esse tipo de situação, mas a gente está tentando aos poucos fazer essa disciplina acontecer. Em relação ao curso de formação de professores, como que é essa procura do Museu de Microbiologia? Como que funciona? Você poderia explicar um pouco, falar um pouquinho mais para a gente? Claro. Na verdade, o Instituto ele tem um programa de cursos, né? De cursos de extensão e de divulgação. E então todo ano ele
divulga no site, e aí tem um centro de cursos lá que faz isso, né? Então, o museu é uma unidade dentro do instituto, né? Então, quando qualquer unidade lá pensa em algum curso, ele tem que estar vinculado a esse centro de cursos, que é ele que vai fazer, por exemplo, certificação, controle de presença de alunos, né? Então, a Janaína está falando do link, nesse momento nem tem, né? Porque os cursos estão suspensos lá. Então, vocês têm eu acho que é mais interessante vocês entrarem no site quando retomarem as atividades, né? Porque aí sim o centro de curso vai disponibilizar essas informações lá no site, né? De quando vão retomar os cursos presenciais. Então, ele é divulgado pelo centro de cursos. Nós desenvolvemos, oferecemos isso, e o centro de cursos lá que organiza a divulgação dele, né? E então aí os professores, a gente sempre oferece em julho ou janeiro, que é exatamente quando os professores estão em período de férias, porque é uma carga horária de 40 horas, é uma semana cheia, e ele tem um custo, né, o curso. Que mais? E a gente, bem, tem procuras assim tanto do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, mas recentemente tem aparecido professores de outros estados que a gente achou assim isso muito importante, né? De Minas, acho que em 2017 teve 2 professores de Tocantins. Então a gente fica feliz com isso, né? Embora o número de vagas é reduzido, a gente só consegue trabalhar com 20 professores porque a gente utiliza um espaço, um laboratório didático lá para os experimentos, né? Então tem uma limitação de espaço. Mas o site é esse que a Cíntia colocou no chat aí, né? Então, é legal vocês sempre acompanharem o site, porque lá também divulga outros eventos que nós fazemos, como semana de férias, que são atividades do museu para as famílias. Aí tem uma outra pegada, né? Mais de divulgação e difusão. Adriano, né? Isso. Juliana, aí é uma curiosidade, assim, não tem uma perspectiva, considerando o nosso contexto atual, de preparar os cursos de forma remota, assim, já que a gente não tem nenhuma perspectiva também de quando a gente volta a ter atividades presenciais nas instituições, né, seja no museu, seja nas universidades. Porque eu estou falando isso porque, assim, eu acho que embora eu vejo a diferença, né, de algumas coisas terem que ser presenciais, né, principalmente se está relacionado com uma parte aí prática, mas eu acho que mesmo que não estivesse na pandemia, e eu estou falando isso porque recentemente eu fiz um curso da USP de extensão, ele era semipresencial, agora ele está todo à distância, que aumenta, né, a abrangência aí eu tenho certeza que na região sudeste, mas professores do norte, nordeste, centro-oeste pudessem ter essa oportunidade, né? É uma boa pergunta. A gente discute isso, né? Tem discutido lá no Instituto, alguns cursos já estão sendo feitos online, né? Eu não sei dizer ao certo, porque alguns cursos é da área lá da pesquisa, né? Então, sei lá, cursos de biologia celular, por exemplo. Aí é bem assim para quem está na pesquisa, alunos de pós-graduação da área, né? A gente tem discutido isso, de pensar assim, como nós vamos construir um curso ou pelo menos gerar oficinas à distância para o nosso público-alvo dos cursos, né? Mas a gente ainda não avançou muito, porque no momento os esforços da equipe são para desenvolver atividades nas redes sociais, né? Então a equipe educativa do museu se organizou para trabalhar no Facebook, Instagram, nesse momento, né? Então, no primeiro momento assim da paralisação foi desenvolver atividades para essas mídias, para as redes sociais, no qual a gente também não tinha muita experiência, né? Então a gente teve que ver na equipe quem consegue desenvolver ilustração, a produção de textos, né? Então a gente teve que se organizar dessa maneira. Agora a gente começou a discutir assim, bem, até quando a gente vai ficar nesse cenário, e a gente passar a pensar
em ter uma interlocução com os professores. Só que a gente esbarra no setor de comunicação, que é ele que precisa, a gente depende do setor de comunicação para, por exemplo, filmar, fazer toda essa ponte, né? Por exemplo, que a gente está tendo aqui nesse evento, né? Com as mídias, né? Então a gente precisa ter uma interlocução também da comunicação do instituto, porque o museu não tem uma comunicação própria, né? A comunicação é institucional. Mas a comunicação já está, por exemplo, fazendo a filmagem das exposições para ter visitas virtuais. E aí, o próximo passo é a gente começar a conversar para pensar como seria uma possibilidade de cursos à distância, até atividades com as escolas, que nós recebemos grupos escolares lá no museu para fazer atividade no laboratório, né? Então, de agendar também ações que possam ser à distância. Obrigada. Tomara que em breve vocês vão aí pensar num formato, né? Obrigada. Vamos ver. Obrigado. Seria bem interessante, né? E difícil. Não, sim, mas pensando em quem está longe... Exatamente, como né? Tem um lado positivo, né? Tem um lado positivo, né? Eu acho que Exatamente. seria um ponto positivo, apesar das dificuldades que você já colocou, né? Seria interessante, né? Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, então eu gostaria de agradecer a todos, né, por esse rico momento de discussão, de aprendizagem, dizer que é um prazer, né, ter mediado essa roda de conversa com trabalhos tão interessantes, tão relevantes e tão necessários, né, em nossas salas de aula. Parabéns a todos, muito obrigado e um ótimo dia de evento para todos nós aí ainda.